bem-vindos a mais um episódio do Cealba Agrocast. Com muita satisfação, muita honra que recebemos hoje Henrique Neto nessa conversa aqui dinâmica e leve, trazendo conhecimento, trazendo informações para você que está nos assistindo, que está nos ouvindo. Tenho certeza que terá uma contribuição gigantesca. Henrique Neto, se apresente para nós e conte um pouquinho dessa sua história e o porquê que você está aqui nesse programa hoje falando dessa região Cealba. Bom dia, boa tarde, né? Primeiro agradecer a Mariana e a Wagner pelo convite de estar aqui participando com vocês desse projeto que é muito enriquecedor para a nossa região, certo? E contar um pouquinho da minha trajetória dentro do agro. Eu me chamo Henrique, tenho 42 anos, sou casado, 2 filhos, casado há 18 anos e comecei minha trajetória no agro na cana-de-açúcar. Em 2008 eu fui trabalhar numa indústria de cana-de-açúcar como diretor industrial, passei 10 anos lá, depois saí e fui para o comércio de máquinas agrícolas, né? E com a marca Case, já estamos aí desde 2012 com a Case, a princípio em Sergipe, depois partimos para a Bahia, né? Hoje estamos com 6 lojas já dentro do Cealba e a partir de janeiro desse ano começamos a atender o restante do Nordeste até o Ceará. Parabéns, que Deus abençoe. Isso é fruto de muito trabalho, né? Muita competência e visão. E essa região Cealba, ela sempre teve um vácuo, né, dessa oferta de produtos de qualidade para estar nos atendendo no campo, na produção rural, com máquinas, né, que a gente tivesse confiança e que a gente tivesse uma aproximação maior, né? Então, o que é que eu enxergo, né? Parabenizo vocês todos do grupo. Esse trabalho e enxergar que essa região nossa merece isso. Então, vocês enxergaram isso já tem um tempo. Vem ampliando, de certa forma, consideravelmente, fruto desse enxergar. O que é que você me traz dessa nuance? Sergipe, Bahia, Alagoas, Cealba e potência, né, para a nuance maquinários? Essa região, né, Cealba, ela, eu posso dizer a você hoje que ela tem acho que 60% do mercado de tratores agrícolas do Nordeste é no Cealba. Bahia, Sergipe e Alagoas. Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco não tem o mercado que o Cealba tem. Isso mostra a força, né, do Cealba na agricultura. Porque se a venda de tratores no Cealba é maior do que no restante dos estados, até porque a nossa região aqui é muito mais forte, né, na parte agrícola. São 3 estados com culturas totalmente diferentes, né? Alagoas muito voltado para cana-de-açúcar, Sergipe um pouco mais variado entre grãos e fruticultura, e aqui na Bahia, eu costumo dizer que Bahia é um país, né? Então aqui você encontra de tudo, né? Então eu gosto muito dessa região porque você está transitando em todos os mundos da agricultura, né? Em todas as, né, se é no citros, no grãos, em todas as culturas. Então isso aí nos possibilita no comércio, o grãos caiu, mas eu tenho a laranja aqui, eu tenho o citros que tá em alta, então eu vou continuar. Uma diversidade, né? Eu continuo com a venda boa na laranja, e a laranja caiu, eu tenho outra cultura que está, então eu não estou numa região que está restrita a aquela cultura. Se aquela cultura está em alta, eu estou vendendo. Sim. Se aquela cultura caiu, minha venda não cai, porque justamente a gente tem essa diversidade de culturas, né? Ô Henriquinho, a presença de vocês nas feiras agropecuárias, ela é bem forte, né? Parabenizo também, que é uma das formas de estimular, né, também os visitantes a verem a máquina, a conversar um pouco mais, a tirar dúvidas. O que o produtor rural tem mais dúvida em relação à primeira instância, a se tomar essa decisão, eu quero essa máquina? O que você traz assim de curiosidade mesmo? A primeira coisa, é preço de fato? Então, eu costumo dizer assim, que a gente conseguiu ganhar mercado nesses 10 a 15 anos que a gente está no mercado com a Case, que a Case não é uma marca que é das mais baratas, certo? E como foi que a gente conseguiu ganhar o mercado? Máquina boa, várias são boas no mercado, cada um vai lhe atender de uma forma, cada uma vai ter a sua particularidade, mas todas vão lhe atender, né? Então eu sempre pensei o seguinte, o diferencial
é no pós-venda e a máquina menos tempo parada, porque máquina vai parar, máquina quebra, né? Então assim, eu tenho que chegar lá junto para o mais rápido possível se a máquina tá trabalhando, né? Então a gente ganhou muito mercado com isso aí, tanto é que hoje nós somos a concessionária de case que mais vende trator no Brasil. Não é em número de participação no mercado, não, é em número de máquinas mesmo. Além de participação no mercado, nós temos a maior participação no mercado da case no Brasil, é a nossa região. E nós temos o maior número de máquinas vendidas, de tratores vendidos no Brasil, é a gente que tem, na nossa região. Então, assim, justamente porque a gente não visou só no preço a venda, é vender o serviço, a qualidade do serviço. Quando eu digo serviço, não é só a mão de obra de consertar o trator, é o serviço geral de... Entendi. E isso, de certa forma, também consolida aquela coisa, né? Uma região em potencial que tem os seus gargalos, mas você tem as parcerias, né? Sim. De saber o que não. Henriquinho tá ali, apontar o grupo, tá junto da gente, né? Trazendo essas soluções. Porque uma região dessa também atrai, né? As concorrências. Sim, atrai. E cada vez mais, né? Aparecem muitas concorrências, né? E lidar dessa forma, assim, com esse pós-venda é uma das estratégias que vocês fazem. Então, a concorrência é saudável, que tira você da zona de conforto, né? Tira você tá ali, então você tem que sempre estar inovando, estar correndo atrás, estar tentando manter a qualidade, né? No seu pós-venda, no seu atendimento. Então, assim, a concorrência eu não vejo muito, não me assusta muito justamente por isso, porque é saudável. Pode atrapalhar no início, mas depois você tem que se reinventar e você conseguir se manter onde você conseguir chegar, você tem que, né, tá sempre se reinventando, senão alguém vai lhe passar. Entendi. Tem uma curiosidade que Henrique, nesse meio caminho, decidiu ser produtor rural também, né? Então veio de uma vertente, mas viu na produção rural também uma oportunidade de investimento, né? Sim. E se adentrou, né? E foi bem na fruticultura. Você poderia contar um pouquinho disso pra gente? Posso. Eu estou numa empresa, né? A gente faz parte de um grupo que já tem 96 anos de existência. Eu sou a 4ª geração da empresa e meu avô sempre foi agricultor. Ele teve laranja, sempre foi no citros, no coco verde e na cana. E em 2019 eu decidi entrar na agricultura, independente da família, né, do grupo. E nós, junto com minha esposa e meu cunhado, somos sócios nesse negócio. A gente adquiriu uma fazenda lá em Neópolis, em Sergipe, no perímetro irrigado. E o que plantar, né? Aí todo mundo dizia, não, laranja lá não dá certo, porque grandes empresas já tiveram laranja lá e tiraram, porque não tiveram rentabilidade. E aí eu comecei a perguntar outro, estudar, viajamos e vamos arriscar na laranja e confiar na laranja, vamos. E graças a Deus entramos na hora certa. E quando a gente começou a produzir, foi quando deu a alta, o boom da laranja, nós já estávamos dentro. Né? A gente entrou antes do boom, mas tivemos sorte que no boom já estávamos dentro. Tem uma coisa engraçada que é bom compartilhar, até para trazer enquanto informação, que você trouxe até um recadinho bacana, que no meio do caminho da laranja tinha aqueles burburinhos, né? Porque a laranja é uma coisa que ela é perene, então a gente investe muito para depois começar a ter retorno. Você não pode se arrepender. E chegou uma época que todo mundo falava assim, oh meu Deus, esse riquinho tá apressado para começar a colher laranja. Imagine os demais. Como é que você traz essa questão de ser empresário e produtor nessa perspectiva de investimento e retorno? Tem que ter coração para ser produtor rural. Porque na citricultura ela é apaixonante, né? Então você chega lá na fazenda, você sente a presença de Deus lá constantemente na agricultura. E eu descobri também que a agricultura é diferente do comércio, de qualquer outro negócio, que a planilha é importante. Sim. Mas nem tudo que está na planilha você consegue desenvolver no campo e assim, você faz uma programação, você faz uma planilha de investimento, você tem um sistema bonito rodando e o campo muda tudo. Uhum. Você vai lá quando você vai começar o dia, já mudou a sua programação toda que você tinha no dia anterior. Então assim, é difícil você conciliar a sua experiência empresarial dentro da agricultura, da produção rural. Mas quem consegue fazer essa mescla, acho que vai bem.
E não é tentador você ter máquina e precisar de máquina enquanto o produtor falou, eu preciso de um trator, vou pegar um trator. Não, o negócio tem que ser separado, né? Tem que ser separado. São coisas diferentes, empresas diferentes. Não dá pra... Eu costumo dizer assim, que é casa de ferreiro, espeto de pau, porque um trator meu quebrou, primeiro eu dou assistência no do cliente para depois dar o meu. Porque senão, né? Então, assim, aí chega lá, tem trator quebrado, mas por que não vieram ainda? Não, porque está ocupado, porque foi atender outro cliente. Eu digo, não tem problema nenhum. Então tá tudo certo. Tá tudo certo. Ô Henrique, me conta também a questão do grupo familiar, né? Você falou aí que tem 96 anos. Isso traz uma bagagem, uma responsabilidade enorme, né? Ah, sim, com certeza. Como é lidar com isso? E você tem 2 filhos, né? Isso. Agora também a sua irmã presente, Catarina, junto do negócio também, né? Como é essa linda história familiar, mas essa empresa mesmo, essa responsabilidade? Como é isso para você? Então, a empresa foi fundada pelo meu bisavô, né? Meu avô, Henrique, no caso meu nome, ele deu um salto na empresa, né? Transformou a empresa de uma loja de louça em Aracaju para hoje são mais de 18 empresas, marcas diferentes, representando marcas diferentes. E aí depois passou para o meu pai e minha mãe, agora estou eu e Catarina vindo, né, trabalhar com a gente, Catarina advogada, e viu que a gente precisava dela dentro da empresa e veio para somar e ela se identificou e hoje não vejo a empresa mais sem ela dentro, que bacana. Né, porque assim, é uma ajuda, pessoa de confiança perto de você é importante, né? Demais mesmo, né? Fortalece, e assim, os filhos virem para a empresa no futuro, você quer que estudem e deixar eles escolherem, né? Sim. Se tiver que estar junto com a gente, vai estar. Vai ser o maior prazer do mundo, mas tem que deixar eles escolherem, né? Entendi. Você tem que ser saudável, tem que né? Ser saudável, para não ser forçado e não perder aquela essência, né, do que quer, né? Isso. Vamos falar um pouquinho de tecnologia, né? Essa questão tecnológica, ela seduz muito para a gente que está no campo, porém tem uma diferença financeira enorme, às vezes, em pacotes tecnológicos que eu, enquanto produtora, sempre achei muito simples, né? O quando isso vai ser diferente para a gente enquanto produtor, né? Quando é que a tecnologia vai chegar num pacote mesmo econômico que a gente se sinta feliz e não, às vezes, enquanto opcional, só que um opcional muito caro. Então, a tecnologia na agricultura, eu acho que é essencial. Hoje eu não vejo a agricultura sem a tecnologia. Eu dou como exemplo também, como eu falei no início aqui, onde a gente plantou laranja. Todo mundo dizia que lá não dava laranja, porque grandes grupos já plantaram lá, mas os manejos mudaram, as tecnologias mudaram. Sim. Né? Isso, ele está falando que eles saíram de lá 15 anos atrás. 15 anos, muita coisa mudou na citricultura. Então, assim, com a tecnologia que a gente implanta, que a gente trabalha, que a maioria do pessoal está trabalhando, a citricultura naquela região deu certo, porque as tecnologias mudaram. Né? E assim, em termos de maquinário, se você não tiver a tecnologia, você vai ficar para trás. Não tem... E o que vai fazer com que essa tecnologia fique mais acessível, né, é a maior quantidade de pessoas usando, que comprem essa tecnologia para poder barateá-la. Entendi. Então, enquanto a gente não conseguir mostrar em campo ao produtor que a tecnologia compensa, que ele vai ter um ganho de produção, que vai ter um ganho econômico por causa daquela tecnologia, que não é uma despesa, é um investimento, com certeza, se a gente não conseguir mostrar, a gente não vai ter sucesso, né, nessa jornada de tentar colocar a tecnologia dentro da agricultura. Mas na hora que o produtor ele enxergou, comprou a tecnologia, ele não volta não. Ele não deixa de usar mais. Fica sendo um divisor de águas, né? Eu lembro quando não tinha praticamente trator com piloto. Hoje não vende um trator sem piloto. Para grãos, por exemplo, não se vende um trator hoje sem piloto. Realmente vira chave, né? E teve uma parceria também em relação a grandes grupos, acho que é o pessoal do Elon Musk e tudo mais, né? Com a Case, né? Sim. Trazendo, acho que uma junção já entre... A Case, ela já tem, por exemplo, a telemetria, hoje 100% dos tratores já são embarcados com telemetria. Então, lá da nossa sede, a gente tem um monitor sabendo o que o seu trator aqui está fazendo, o orímetro dele, se tem algum sinal de alerta, qualquer coisa, um alerta laranja. Mário, seu trator está com alerta aí, é melhor você pedir para o operador dar uma paradinha nele para ele dar uma olhada, para evitar uma quebra. Então, assim, toda essa tecnologia tem um custo, mas
porque o tempo já diminuiu o tempo de máquina parada. O tempo de máquina parada é mais rentabilidade para o produtor, né? Entendi. Então esses alertas eles já direcionam os problemas e já vai uma equipe para poder... Já diminui o risco de uma quebra. Sim. Né? Você faz uma preventiva em vez de uma corretiva. E então todos os tratores já vêm com telemetria e agora vão começar a sair, por opcional ainda, com a internet Starlink já nos tratores. Vai dar parceria da Case com a Starlink. Entendi. Já dá para... Eu quero o meu com Starlink e vai vir junto. Já pode vir junto. Entendi. Muito Mas bacana. a telemetria não. A telemetria é de série. Todos os tratores hoje, a partir de 2025, já estão vindo com telemetria. Ô Henrique, essa região Cealba nossa, tá com frio, né? Quer que desligue? Não pensa nada? Tá tranquilo? Falando de Cealba mesmo, que é um potencial, mas ao seu ver, poderia estar melhor, ou esse ritmo que a gente vem alcançando enquanto produção, ele atende também o que as empresas, os fornecedores, né, os maquinários têm a oferecer? Não, a minha visão é o seguinte: Cealba é uma região que está em crescimento. Acho que a gente está na curva ascendente ainda, que nos últimos 2, 3 anos pode ter diminuído um pouco essa ascendência, mas acho que continua crescendo. E ela é uma região assim que as pessoas que fazem deixa eu até atrapalhei. É uma região que eu acredito muito nas pessoas que estão nela. Assim, a gente vê a região aqui em Bupe, as pessoas querendo trabalhar, querendo produzir, né? E lutando, né? Então, assim, acredito muito lutando contra o clima, que a gente tem a incerteza das chuvas, né? A incerteza de estar no Nordeste. Então, a única certeza que a gente tem é que uma hora a seca chega, às vezes passa 4, 5 anos bons, mas um ano não chega, a gente tem que estar preparado. Meu avô costumava me dizer que na Holanda neva 8 meses por ano e todo mundo cria gado. Aprender a conviver com ele, com a neve. A gente aprendeu a conviver com a seca. Então, o que foi aprender a conviver com a seca? É irrigação, procurar água no subsolo. Aqui vocês têm um aquífero muito rico. Então, é a tecnologia, né, impulsionando e transformando áreas improdutivas, por questão climática, em área produtiva. Entendi. Se você precisa deixar uma mensagem, né, para a nossa região, para a gente continuar essa luta, uma coisa, o que você queria dizer assim? Você que eu acho que é unânime todo mundo aprovar mesmo o seu trabalho, você sabe, você é um querido, o trabalho da empresa, de todo mundo, o que vocês vêm proporcionando para a gente é muito bom, porque a gente, enquanto produtor, se sente seguro. E ter esse contato mesmo, de poder ligar, de ter Roberto, ter gente que a gente conhece e está ali perto da gente, né? Então isso é unânime. O que é que você queria, assim, de mensagem mais ainda dizer para todos nós? Acreditem no trabalho. Sem trabalho nada vai para frente. Você pode ter o melhor local, melhor terra, melhor maquinário, mas se tiver o homem querendo trabalhar e querendo produzir, não vai. Então acreditem no trabalho. Vamos trabalhar independente de política, de clima, de qualquer coisa. A gente não pode parar de trabalhar. Show de bola. Mas ainda vou perguntar mais uma coisa também. O trator, de fato, para um produtor, né, que ele está ali, é um valor considerável, né? Isso é uma máquina, e corresponde a isso, né? Porque ela vai gerar frutos, né? Mas você até adquirir um trator é algo que realmente é difícil, né? Para tomar essa atitude. Que formas mais, sei que tem os consórcios e tem os bancos, né? Mas que formas mais você enxergaria que poderia ajudar esse produtor a ele tomar coragem e saber que aquele investimento vai ter uma devolutiva? Então, é na venda técnica. Eu costumo dizer também que venda de trator é diferente da venda de um automóvel. É um carro, você compra, prestação, coube no seu bolso, a sua esposa gostou da cor, você compra. Trator não, trator é uma venda técnica. Então eu tenho que ver toda a viabilidade do negócio do cliente para ver se realmente cabe ele comprar um trator. Ou se vai atrapalhar ele o trator. E todas as cadeias produtivas são assim. Às vezes eu enxergo na fruticultura, não sei se aqui eu atuo, às vezes eu acho o produtor alguns impulsivos. Vai pelo impulso, aí depois faz com que aquele trator realmente gere, né? Às vezes sim, às vezes tem muito cliente ainda que é impulsivo. Só que assim, eu digo aos vendedores para terem cuidado
Porque o bom vendedor é o que vende pela segunda vez. O vendedor de um trator só não é bom. Entendi. Entendeu? Então, às vezes eu consigo o crédito para o cliente, ele vai e me compra. Porque o sonho dele é ter um trator e eu consigo o crédito para ele. Só que aquele rapaz só vai comprar aquela vez, não vai comprar outra. Então você tem que fazer uma venda realmente técnica e construtiva para o empreendimento dele, para casar, e trazer novas vendas para ele. Entendi. Eu prefiro vender 2, 3, 4 do que vender um só várias vezes para um, né, e não dá certo. Então, assim, vendedor bom é o que vende pela segunda vez ao mesmo cliente. Top, muito bom. Parabéns aí, super agradeço a oportunidade de estar respondendo essas perguntas de uma forma tão leve, tranquila. Parabenizo o trabalho mesmo. Nossa região, você bem falou, existem pessoas mesmo que querem fazer, que querem desenvolver, porque quando a gente soma, às vezes, tudo que a gente enfrenta, se a gente não tiver muita força de vontade, a gente aceita, né? Aceita, mas não vamos aceitar, vamos lutar, porque tem pessoas mesmo querendo mais e mais. E esse Cealba, ele é incrível, essa diversidade entre culturas, entre o milho e a laranja. Você também produz manga, banana, então, manga e laranja. Você vê que a fruticultura, ela abre um leque importante. Sim. É uma responsabilidade incrível, né, o que a gente vem fazendo acontecer. Henrique, tem alguma ligação pessoal, algo marcante que você queira trazer, assim, que a gente consiga se identificar também com a situação que casa ao lado profissional e pessoal no agronegócio, aqui no Cealba? Então, aqui no Cealba, aqui em Iambupe particularmente, tem um cliente que hoje é amigo, né, que é do grupo Eliseu Santos, que é um cliente muito, muito grande, muito bom, e ele tinha 50 tratores da concorrência, nunca teve um trator case. E aí eu insistia, Eliseu, deixa ele vender um trator, se eu estou comprando 10, deixa eu vender um, se eu comprar 9 e eu vendo um ao senhor, só para você experimentar. Não, meu filho, não posso não, porque toda a minha frota é dessa marca. Sim. E eu já tenho peças, eu tenho muitos milhões de peças guardadas, eu tenho meus mecânicos que sabem mexer. Eu digo que o erro está aí, senhor Eliseu. O erro está aí, o senhor não pode ter essas peças. Quem tem que ter a peça para lhe atender sou eu. E não o senhor ter o capital empatado para manutenção dos tratores. Quem dá manutenção sou eu, não é? Aí ele falou, parou, pensou, meu filho, você tem razão. Então me mande um. Aí mandei o primeiro trator para ele. Abriu as portas. Abriu as portas, aquela história. O atendimento de forma geral, não é só a questão do pós-venda do mecânico ir lá consertar. O entendimento do negócio dele. Sim. Eu disse, para baixar o custo do senhor, não tem por que o senhor ter essa peça no seu estoque. Porque o motor de partida quebrou, é mais fácil para o mecânico ir lá, trocar o motor de partida e botar outro. Ganhou o cliente. E não aí, no caso o mecânico vai lá, ele olha, o motor de partida quebrou, mas eu trocando essa escova aqui funciona. Então assim, quando você tem a peça, a pronta entrega dentro da sua casa, você vai lá e troca para botar o trator para trabalhar. Mas se você tiver uma assistência boa de um terceiro que consiga o tempo lhe atender e não precisar trocar a peça, você vai preferir o ganho é bem melhor. O ganho é bem maior. A gente brinca aqui, né, que nos interiores existe uma falha mesmo de pouca mão de obra disponível para consertar tratores. E é tentativa e erro. Isso custa um absurdo. Mão de obra hoje é difícil, e quando se consegue, o treinamento é muito caro. A gente investe muito em treinamento e assim, é um valor bem considerável dentro da nossa operação, é treinamento de pós-venda. Porque você vai construindo, né, dentro daquele profissional, essa vontade. E assim, ele tem que ter a experiência do campo, que é diferente da experiência dentro da sala de aula, mas tem que ter a teoria da sala de aula para poder levar no campo. Então tudo se leva tempo e acaba me custando muito caro, né? Entendi. Muito, muito interessante. Eu lembro bem, assim, quando teve essa enxurrada, porque de vieram muitos, hoje é um cliente nosso que tem mais, não posso nem falar a quantidade, que é muito trator. E que abriu as portas na região. Abriu as portas, é minha referência na região. Sim. Né? O que foi bom para mim também e para a região. Sim. Porque eu tenho todo dia 3, 4 carros rodando na região de Iambupe, dando assistência, não só ele, mas como todo mundo que tem trator da minha marca, da Case, né? Entendi. Então assim, já compensou, eu tenho uma estrutura maior em Iambupe. Que vai inaugurar, né, também. A gente vai inaugurar agora a loja nova aqui em Iambupe, então assim, vai
ele abriu portas para a gente aqui na região. Com certeza, e é referência para mim, a minha referência, digo, ó, procure lá o Grupo Eliseu Santos, que eles podem dar referência minha. Foi bem marcante. E a partir de uma conversa, uma ideia, surgiu o entendimento, a oportunidade está aí, graças a Deus. Henrique, você pode falar um pouquinho dessa diferença das regiões entre Alagoas, Sergipe, Bahia, né? E as características que cada região tem nos perfis dos clientes, né? Que a serem atendidos. Como é essa dinâmica? A região de Sergipe e Bahia é um pouco parecida. Né? A gente tem contato direto com os clientes, são pessoas físicas, não que não sejam empresas, mas você tem o contato pessoa física, né? E Alagoas já é diferente. Alagoas é 100% pessoa jurídica. Né? Assim, a gente atua em Alagoas e, eu vendo muito mais trator em Sergipe e na Bahia, e o meu faturamento de oficina em Alagoas é muito maior do que a Sergipe e Bahia. Vou estudar, saber o porquê, né? Eu cheguei lá, não, lá são pessoas jurídicas, são usinas de açúcar. Grandes grupos. Entendeu? Assim, e aí você faz um serviço bem feito dentro da usina, você fidelizou lá, você está lá dentro, você tem aquele faturamento contínuo. Entendi. E lá a gente tem lá em Alagoas a gente tem as safras, né? Então assim, o faturamento é concentrado muito alto naquela safra, ou durante a safra, depois dá uma queda. Sim. Aqui o faturamento é menor, só que mais constante. Por causa do corte da cana, né? Isso, a safra da cana vai de setembro a março na nossa região lá, né? Em Alagoas. Então eles têm tempo de parar a máquina, de consertar, de fazer tudo isso, reformar. Aqui já é mais dinâmico, aqui né? É mais, você tem, não faz muita preventiva e mais corretivas. Lá, como eles têm o tempo de parar, fazem as preventivas todas. Então durante a época de trabalho da máquina, você vai fazer menos corretivas, só faz mais preventivas. Henrique, qual o planejamento do grupo nos próximos anos, né, a nível de empresa? O que é que vocês querem assim alcançar ainda mais, né, e tem se planejado e se organizado para isso, né? Agora em julho a gente deve reinaugurar a loja de Maceió. A gente está reformando, vamos sair lá de 900 metros quadrados de loja para 4.000 metros de loja. Na Paraíba e no Rio Grande do Norte, estamos inaugurando também até o final do ano essas duas novas lojas do Rio Grande do Norte e da Paraíba até o final do ano. E a pretensão é em 2025 para o Ceará, abrir no Ceará e em Pernambuco. Também. E mais uma na Bahia. Eita, graças a Deus. Então a gente quer chegar aí em 2027 no total de 10 lojas. 10 lojas. Da Bahia ao Ceará. Entendi. Que é a região que a gente atende. E em 2023 foi o que a Casey me chamou e disse, topa, e até lá em cima, eu digo, topa, vamos embora. E aí a gente fez uma sociedade, né? A Servel deixou de ser Servel e virou Plantar. A gente fez uma sociedade com a concessionária que já existia em Maceió, a Tecmac. Sim. Né? Ricardo. E aí eu e ele juntos estamos indo até unindo forças. Nos unimos para poder ir até o Ceará. Que Deus abençoe. Parabéns pela coragem mesmo, né? De ampliar, né? E ver que esse Nordeste é isso, é uma riqueza, né? A gente sabendo explorar. Nós vamos para mercados, já para mais mercados diferentes, né? E vamos aprender com esses mercados. Vai pro caju, vai para tudo lá para cima, né? Também. Melão. Muito forte melão no Rio Grande do Norte. Pô, interessante mesmo, pela verdade, da coisa. É uma dinâmica boa, né? Uma sacada bacana. Porque eu acostumado aqui com citros, com um pouco com grãos, ele em Alagoas acostumado com a cana. E agora a gente tem que aprender culturas novas e aprender mercados novos, né? Deixa eu te perguntar, em relação a essa... existe já, né, algumas tecnologias para o elétrico, né? Sim. Como você pessoalmente enxerga isso na mecanização agrícola e quais notícias você tem a nível de bastidores para já trazer isso também, né, de fala? A Casey lançou o elétrico dela na AgriShow do ano passado, protótipo, né? Aí levou o trator físico lá para a gente ver tudo. A ideia é fantástica. O trator vai ter uma autonomia de 8 horas, você trabalharia durante o dia, deixaria carregando à noite. Né? Custo baixíssimo comparado ao óleo diesel, né? Só que assim,
você tem ainda uma estrutura que você tem que... O mercado ainda não está preparado. É como carros elétricos, né? Eu estava escutando um dia desse uma reportagem que o carro elétrico no Brasil, o carro elétrico usado tem 50% de valorização, justamente porque não tem estrutura de carregamento nas estradas. O mercado não está preparado para receber ainda o carro elétrico. Na Europa já está muito mais avançado, nos Estados Unidos está bem mais avançado, no Brasil não está ainda. Então, no campo, eu acredito que o agricultor também não esteja preparado ainda para receber o trator elétrico. Apesar de ser uma boa ideia ainda... Fantástica, a ideia é fantástica, mas não está preparado ainda em termos estrutural para ter um trator para colocar isso na lida do dia a dia do trabalho do agronegócio, e assim, estão em testes também nos tratores, né? Porque a curva de torque do trator muda, porque o motor 100% elétrico, então você tem que... os implementos têm que ser dimensionados diferentes para ele. Então muita coisa muda estruturalmente por trás, não é só apenas pegar o trator, engatar no seu pulverizador ali e botar ele para trabalhar. Entendi, tem todo um conjunto para fazer dar certo. Para fazer dar certo. A partir de uma boa ideia. A partir de uma boa ideia. Que eu acho que é o futuro. Não tem, acho que a eletrificação é um caminho que não tem volta. Eu acho que já está consolidado, apenas a gente tem que ter estrutura agora para receber. Entendi. Muito bom. Chegando, de qualquer forma, né, a gente no agro tende a ser beneficiado e muito com isso, com né? Com certeza. Entendido. Hoje você tem a tecnologia no campo, hoje é muito maior do que você tem em automóvel, por exemplo. O carro autônomo, que é uma coisa que está engateando, na agricultura já é... Por causa do piloto. Né? Já é uma coisa bem mais... utilizada, né? Utilizada. E você acha que isso tende a evoluir mais ainda? Porque realmente um trator com piloto, ele é uma evolução gigantesca. É um trator autônomo. O operador está ali só no celular, né, escutando a música. Mas essa tecnologia já está na agricultura muito antes de chegar na rua, na cidade. O carro autônomo está em teste ainda, alguns lugares já tem rodando, mas na agricultura já tem mais de 10 anos. Né? Nunca tinha pensado por esse lado, realmente. Aí a Case lançou em 2016 ou foi 2017 o trator autônomo que não tinha cabine, para mostrar realmente que era autônomo, né? Mas assim, a tecnologia já existia em todas as máquinas, né? Não foi nenhuma novidade, só esteticamente ficou bonito porque o trator é sem cabine, mas a tecnologia já existe e já existia. A tecnologia artificial hoje na agricultura também já está atuando. Nós temos a colhedora de grãos automation, que ela por si só se regula sozinha. Você entrou na roça, o piloto automático já está ali, então você já não tem que pilotar. O piloto já está pilotando. E aí você iria o quê? Regular ela. Regular o tamanho de grãos, o vento, para ter menos perda, para quebrar menos grãos. Hoje a automation é inteligência artificial, que a máquina se regula automaticamente. Ela vê o grão que está entrando, o tamanho, a espessura, já regula o vento, vê que se está entrando muita sujeira, ela mesma já faz a regulagem dela. Mas isso, os próprios sensores que ela tem, ela vai pegando essas informações e vai mandando para o algoritmo entender que tem que mudar, senão vai ser ruim para ele. Isso, e ela já vai regulando por si só, a máquina toda ela é autorregulável. Com inteligência artificial. E também já é usada essa máquina, a Case lançou, a Automation deve ter sido aí 2021, 2022, mais ou menos. Isso ajuda muito, viu? Em relação, sabe o que, Henrique? Terrenos, né? E topografia. Topografia é um gargalo bem grande, assim, né? Na produção rural. Quanto menor, melhor pra gente, né? Sim. Quanto um terreno for mais plano possível, né? O que você traz, assim, quanto maquinário? Quebra de maquinário, essas coisas, assim. O que você podia trazer de máquinas em relação à topografia? Que é um... Então, topografia, quanto mais, como você falou, quanto mais plano, melhor. E acho que é o gargalo de todas as montadoras, todas as indústrias de máquina hoje, é trabalhar com topografia, né, que chama mais elevada, mais quebrada. Na cana, por exemplo, as colhedoras de cana até hoje não conseguiram fazer uma máquina que conseguisse trabalhar com mais de 30, 40, com 30 graus de declínio. E facilita muito a mão de obra. Né? Quanto menos mão de obra, mais barata fica a sua colheita da cana, mais barata. E a colheita da cana ela é muito
agressiva, né? Sim. Então, quanto mais maquinário tivesse, melhor. Mas não consegue ainda, nenhuma montadora ainda, nenhuma fabricante conseguiu desenvolver uma máquina que andasse bem em terreno mais... Tá aí, né, uma oportunidade de repente, né, de linha de pesquisa, de investimento, porque quando a gente parte aqui no Cealba mesmo, tem regiões, ou tem propriedades nossas mesmo, que a gente analisa, em 100% a gente perde 20, 30 por questões de declive. Ou você tem de plantar descendo, a rodeia, a pulveriza descendo, a rodeia. Desse jeito. Henrique, a gente conseguir um trator, um implemento, isso requer muito esforço, né? E a gente quer que isso seja operado da melhor forma. E graças a Deus temos operadores, temos pessoas que também têm um sonho de ser um bom operador, porque máquina seduz, né? A pessoa quer operar, ainda mais máquinas grandes, ou até os fruteiros, mas hoje em dia tudo com cabine, com ar-condicionado. Ser um operador de máquina é algo bacana, né, em si. Mas em relação ao que você poderia deixar de mensagem para esses operadores, inclusive até o sindicato aqui da nossa cidade de Iambupe oferece alguns cursos de manutenção preventiva ou de operação de máquinas para eles entenderem que existe uma disciplina para se fazer isso, né? Não é só querer. Diga um recado que você poderia falar para esses operadores para enxergar a máquina igual a gente enxerga, algo grandioso e que requer cuidados. Você operar a máquina é fácil, você aprende. Você dá manutenção, você aprende com curso, né? Tem curso de manutenção, cursos de operação. Só que o principal, que é difícil de ensinar, é o zelo. E o cuidado, né? Você tratar aquilo ali como se fosse seu, porque é o seu ambiente de trabalho ali dentro. Você vai passar mais tempo ali dentro do que às vezes do que em casa. Então, assim, e a maioria não tem esse cuidado. Então, acho que assim, se você conseguir que o seu operador tenha todos esses cursos e ele tenha zelo pela máquina, essa máquina não vai ter limite para ela, vai ser uma máquina sempre produtiva. Sim. Porque não adianta ele saber operar, saber fazer a manutenção, se não tiver zelo, vai quebrar. Vai quebrar. Então tá sempre ali fazendo as manutenções, mantendo ela em dia, para não virar o quê? Para não virar sucata. Eu costumo quebrou, troca. Ah, mas arranhou, pinte. Ah, mas pode trabalhar arranhada, mas pinte. Para não deixar virar sucata. Para estar sempre boa. Porque depois que vira sucata aí vai ser caro para reformar, aí vai acabar sucateando, porque ficou muito caro para reformar. Vai juntando os problemas e quando vê é algo realmente maior. Isso. E aí fica mais dias parados e aí prejuízo. Entendi. Perfeita a visão. Henrique, eu sou produtora rural e para eu decidir e fechar negócio, estar dentro da empresa de vocês com mais um maquinário, com mais um implemento, me conte o que é que diferencial a gente consegue enxergar e esse resultado de fato ser consolidado positivo. Primeiro, a marca Case, né, que é uma marca a marca tem 185 anos. O primeiro trator dela foi feito há 185 anos atrás, a vapor. É uma máquina que já tem história, tem tecnologia no Brasil. Há menos tempo, ela está no Brasil nacionalizada, fabricada no Brasil há 20 anos, 25 anos. Mas é uma marca americana, uma marca que passa muita credibilidade e ela está sempre na vanguarda da tecnologia. Tudo que tem de tecnologia hoje no campo, aqueles sempre lançou primeiro. Pioneira. Sempre pioneira em tecnologia. Então, posso dizer que eu vou lhe oferecer um trator com muita tecnologia que vai lhe ajudar no campo, certo? E o principal, eu sempre vou me botar no seu lugar como produtora para poder resolver o seu problema mais rápido. Porque isso aí para mim é primordial, é filosofia de vida mesmo. Meu pai sempre me disse: não faça com os outros o que não quer que faça com vocês. E faça pelos outros o que você gostaria que fizesse por vocês. Então, assim, se eu puder agilizar, a gente vai agilizar. A equipe sabe disso, é uma cultura nossa. Vamos agilizar. Depois a gente resolve aqui a parte burocrática, que a fábrica quer garantia, quer fazer relatório. Não, primeiro vamos botar a máquina para trabalhar, vamos resolver o problema do cliente, depois vamos fazer a parte burocrática aqui, interna, a gente se ajeita. Chegando agora nessa florada principal dos sítios, Henrique, estou sem trator. Não pode parar, o trator não pode parar. Tem trator pronto entrega? Tem. Não pode parar, com certeza. Muito show. Então, vamos encerrar esse episódio, mais um episódio do Cealba Agrocast. Estive conversando com o Henrique Neto, foi uma honra, uma satisfação aprender bastante aqui, viu? Vendo essa vontade nata mesmo de trabalho, de atuar, de trazer resultados e de estar junto, né?
Não é algo isolado, vocês estão juntos mesmo. Foi incrível ouvir um pouco disso tudo e super agradeço. Eu que agradeço a vocês pelo convite, para poder participar aqui desse projeto lindo que vocês fazem. Sempre muito caprichoso, tudo que você faz é caprichado. Então eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Então, muito obrigada, pessoal, por mais um Agrocast, mais um Cealba Agrocast aqui, trazendo informações de qualidade. Espero vocês assistindo o próximo episódio também, que traremos informações de qualidade. Vocês não vão se arrepender. Fiquem antenados, curtam, aprovem e tragam também devolutivas de temáticas que vocês querem entender nessa região tão rica que é o nosso Cealba. Muito obrigada.